Bom, você deve estar aí se perguntando. Afinal de contas, Alex, depois desse mar de informações que você passou aqui, que eu fiquei meio confuso e vou ficar pensando 2 dias. A Umbanda é o quê? E agora eu quero tentar deixar claro para vocês como que a Umbanda se expressa, ok? Inicialmente, a gente pode conhecer e reconhecer a Umbanda como uma prática ou um conjunto de práticas espirituais. Conjunto, porque existem uma série de práticas diferentes. Quando a gente fala da palavra prática, eu quero dizer que há um arcabouço imenso de recursos que, ao serem aplicados por nós, movimentam energias para as mais determinadas finalidades. E a Umbanda pode ser entendida assim. E se a gente está falando que essas finalidades, que são práticas espirituais, é porque essas práticas levarão em consideração a manipulação de energias, manipulação de elementos, com a presença ou com a possibilidade de atuação conjunta de espíritos, sejam espíritos da natureza, sejam espíritos ancestrais, sejam espíritos do mal, por que não? Nesse sentido, a gente pode entender então que a Umbanda, ela é o quê? Um conjunto de práticas espirituais. Porque esse conjunto de práticas espirituais estará mais ou menos presente em um terreiro ou em outro terreiro. Uma outra definição para a Umbanda é podermos chamá-la de filosofia de vida. O que isso quer dizer? A um adepto de Umbanda, a um genuíno adepto de Umbanda, ele compreende que essa expressividade brasileira, espiritual, espiritualista, ela é um tanto universalista, ela é uma possibilidade que lhe permite ser completamente livre, e ele adota o pensamento umbandista sem prejuízo nenhum da tua saúde mental, da tua rotina na vida material, como uma maneira de enxergar a existência, o outro ou a própria vida em si. Então nós podemos compreender que a Umbanda é uma filosofia de vida. Você pode imputar a ótica da Umbanda sobre tudo que há. E no terceiro nível, nós também podemos compreender a Umbanda quanto sistema religioso. Por quê? O que a gente entende por sistema? A gente entende por uma organização estruturada com a finalidade de promover ao homem os aspectos ligados ao religare. Por mais que a gente entenda na Umbanda que a gente não está desconectado de Deus, ela também vai ser uma expressão de um sistema organizado para fazer esse processo de lapidação das arestas daquilo que permite o homem se conectar com o sagrado. Então, para nós definirmos a Umbanda, é necessário e ideal que a gente possa observar isso sobre esses 3 elementos. Conjunto de práticas espirituais. Elas certamente haverão para uma configuração daquele elemento como Umbanda. Filosofia de vida. O macumbeiro começa a pensar macumba fora do terreiro. E sistema religioso. Por que eu falo sistema religioso? Eu até mando no material complementar para vocês. A gente tem mito, a gente tem rito, a gente tem templo, a gente tem regimento, a gente tem estatuto. Então isso tudo configura um sistema estruturado. Qual a finalidade? Promover o religare do ser humano. Por meio de quê? Ritos, atividades, cursos e por aí vai.
Ah, Alex, então Umbanda não é religião? Ela não é só religião. Você vem dentro do terreiro para aprender. Olha que coisa bonita. Você pisa num terreiro para você aprender a pensar a religião. E aí você vai entender isso como filosofia. Você entra no terreiro para sentir a religião. E nesse aspecto, você consegue compreender a prática umbandista como algo religioso, porque ele é sentimento. E você aprende no terreiro a praticar umbanda na ação. A gente compreende a mística da umbanda sobre essas três amplitudes, cara, a sua cabeça vai ficar insanamente fascinada por esse elemento. Porque você precisa entender, você já deve ter ouvido no terreiro, as coisas que você faz e vive e ouve aqui dentro precisam ser praticadas lá fora. Então você aprende a pensar essas coisas dentro do terreiro. O macumbeiro precisa aprender a fazer macumba, ou seja, ele precisa aprender a levar aquilo para a prática. O médium de Umbanda precisa sentir a entidade, sentir o axé, sentir o orixá. Então você leva aquilo também para a amplitude do sentimento. Diferente de outras religiões, aonde você estaria mais associado a uma ideia filosófica, a uma ideia prática, como magia, a uma ideia de estruturação, né, do sentimento apenas, como, por exemplo, uma prática sufi, a Umbanda, ela compreende esses três elementos em uma profunda harmonia. Aonde você pode observar esses elementos de maneiras dissociadas ou de maneiras concomitantes na sua realidade. Nesse sentido, o terreiro de Umbanda, a partir da presença de um orientador espiritual, ele passa a ser formatado para atender uma necessidade daquele grupo comunitário. E, convenhamos aqui entre nós, haverão pessoas que conhecem muitas práticas espirituais. Haverão pessoas que sabem muito, têm muita sabedoria sobre a vida, mas não sabem nem ler e escrever. Haverão pessoas que conseguem trazer ritos e momentos de profunda comunhão com as energias do sagrado, mas não sabe acender uma vela. Então, nesse sentido, o terreiro de Umbanda surge a partir da presença daquele que vai ser considerado o orientador espiritual daquela comunidade, e o quanto e o como essas informações vão se organizando e chegando nas necessidades daquele grupo comunitário. Tem terreiro que, se você perguntar para o pai de santo o que é Oxalá, ele não tem noção. Mas ele faz assim, tem um monte de pessoa dando comida na rua, fazendo bem. Tem terreiro que você pergunta o que é Oxalá pro cara, o cara conta 25 mil mitos de Oxalá. Mas não tem uma prática de desenvolvimento mediúnico para falar isso para os filhos de santo. Nesse sentido, galera, é importante que você saiba que cada terreiro ele tem um conjunto ordenado e sistematizado entre práticas espirituais,
filosofias de vida e sistema religioso de acordo com a estrutura individual daquele que é considerado seu orientador espiritual. Uma vez que a Umbanda não é uma religião codificada, cada terreiro é um universo completamente particular. Olha a grandeza desse elemento e a periculosidade dele. Né? Porque isso também nos torna à mercê de muitas outras coisas. O terreiro, ele pode, inclusive, num processo individual, inicialmente pela imagem do dirigente espiritual, para depois aos filhos, ter como objetivo se fundamentar mais e melhor em alguns desses três elementos, por exemplo. Eu acho que o meu terreiro precisa desenvolver sensibilidade. Eu acho que o meu terreiro precisa fazer práticas espirituais para a comunidade, práticas espirituais dentro. Não, eu acho que o meu terreiro precisa começar a sentar a bunda no chão e ler um livro e falar a respeito da sabedoria das pessoas da vida. E nesse sentido, o terreiro vai promovendo uma série de atividades para a sua comunidade, promovendo esse desenvolvimento. Você entendeu as finalidades do terreiro? É mais ou menos assim.